bem, pessoal? Como vamos? Essa é, em geral, a nossa última aula de química orgânica nos livros do ramo. Todo mundo deixa para o último capítulo falar de biomoléculas. E, na prática, acaba dizendo que esse assunto é mais enfocado pela biologia e tal, e ninguém vê essa matéria. Há necessidade de que a gente não substitua o que você vai aprender em biologia, mas a necessidade grande é que você veja qual é o enfoque que essa matéria tem nas provas de química. Então, vamos lá começar o trabalho das biomoléculas. Nós vamos começar estudando as proteínas. E a primeira coisa que eu vou fazer então com você é conceituar a proteína. Vamos lá? Na tela? Proteínas são macromoléculas, logo são de alta massa molar e resultantes da condensação de aminoácidos, em geral de alfa-aminoácidos. Vamos parar agora e falar logo dessa história desse alfa. Entrou uma letra grega, o que não é comum quando a gente dá nomes às coisas, mas esse alfa é muito comum. Quem é alfa? É o carbono vizinho da carbonila. Epa, peraí. Mas não é aminoácido? Não tem carboxila? Claro, mas na carboxila o C-O também se chama carbonila. A definição então fica mais genérica. Carbono alfa é o carbono vizinho da carbonila. Ali, no carbono vizinho da carbonila, vai ter um grupo amino. E o grupo amino, que é o grupo das aminas, faz você se lembrar que as aminas são as bases orgânicas, exatamente devido ao par de elétrons que o nitrogênio tem. O aminoácido, então, é um composto muito interessante. É um composto ácido pela carboxila, afinal de contas ele é um aminoácido, mas por outro lado ele é um aminoácido. Então ele tem simultaneamente características ácidas e características básicas, o que faz das proteínas moléculas extraordinariamente interessantes do ponto de vista químico. Vamos olhar qual é a estrutura de um aminoácido, novamente na tela. Repare então aqui, nós temos a carboxila, C-O-O-H. Claro que aqui é a carbonila também, mas carboxila é o conjunto. No carbono vizinho da carbonila, nós temos a estrutura NH2. O que estiver aqui, absolutamente não importa. Eu tenho que ter essa estrutura, C-O-O-H, e no carbono vizinho, um grupamento amino. É a isso que eu chamo de aminoácidos. Em particular, os aminoácidos de importância biológica são os alfa-aminoácidos. Bom, agora sabe o que a gente vai fazer? Pegar um monte de exemplos, pegar um monte de aminoácidos, vamos tentar em alguns fazer o nome oficial, que ninguém usa, e ver o nome bioquímico, vamos dizer assim, que é o nome que todo mundo usa para eles. Vamos lá? Primeiro aminoácido vai ser o mais simples de todos. Observa, é a glicina. Não pode ser menor. Ela tem o mínimo minimorum da estrutura de um aminoácido. Carboxila, o carbono vizinho, NH2, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Glicina. Como é que seria o nome oficial da glicina? Bem, amino, porque é um aminoácido. Não preciso posicionar, porque o grupamento amino só pode estar ali. Carboxila, ácido, oico, 2 carbonos, etanóico. Então a glicina seria o amino etanóico. Vamos começar a complicar. Vamos começar a ver aminoácidos um pouquinho maiores. Veja agora um aminoácido com 6 carbonos, é a lisina. Observe uma coisa, um carbono, o carbono vizinho, que é o carbono alfa, está aqui a estrutura NH2, ok, isso é um alfa-aminoácido. E como eu te falei, o que vier para lá não importa. Agora você reparou uma coisa? Esse carbono, que é o carbono alfa, a gente botou uma estrelinha aqui. Estrelinha, acho que você lembra o que é. É uma das maneiras mais usuais para fazer a marcação de um carbono assimétrico ou carbono quiral. Uma das especialidades dos aminoácidos é a quiralidade, que leva à atividade ótica. Porque o carbono alfa, em geral, é um carbono assimétrico. Vamos conferir isso na tela? Olha só. O que tem preso nesse carbono que é o carbono alfa? Você tem uma carboxila, uma coisa.
Você tem um hidrogênio, outra coisa. Você tem o grupamento amino, terceira coisa. E essa maxiestrutura para cá. Ou seja, esse carbono está preso a 4 coisas diferentes. Se está preso a 4 coisas diferentes, é um carbono quiral, é um carbono assimétrico, e isso, lá na biologia, vai ser muito importante por conferir atividade ótica às proteínas. Vamos a mais um exemplo? Olha só. A alanina. A alanina é um dos mais importantes aminoácidos. Um aminoácido de apenas 3 carbonos, carboxila, carbono alfa, grupamento amino, e temos mais um carbono para cá. Repare a marcação. Esse carbono é quiral. Por quê? Hidrogênio, amino, metil, reconheceu aqui? Metil e carboxila. O carbono alfa da alanina é um carbono quiral. Agora, exercícios para tentar lembrar o nome oficial. Amino, claro, amino propanoico. Espera um instantinho. Eu tenho que dizer aonde o amino está. Interessa a gente que seja no carbono alfa, mas poderia não ser. Então eu tenho que dizer alfa-amino propanoico ou então 2-amino propanoico. 2? Sim, claro que 2. Repare, o carbono da carboxila é o carbono de número 1. Então esse aqui é o carbono de número 2. Vamos a mais um exemplo? Vamos ver então o exemplo do ácido glutâmico. O ácido glutâmico é um ácido muito importante. Repare uma coisa, ele é um diácido, ele é um ácido dicarboxílico e tem um grupamento amino no carbono alfa em relação a essa carboxila. Então, naturalmente, é um alfa-aminoácido que tem esse carbono quiral. Hidrogênio, amino, carboxila e essa estrutura toda para lá. Mas repare uma coisa que é mais importante do que isso. Ele tem 2 carboxilas e um grupamento amino só. Consequentemente, ele é mais ácido do que básico. Continua anfótero, continua tendo as 2 características, a acidez e a basicidade. Mas no ácido glutâmico, o caráter ácido é predominante, é mandatório. Ok? Mais um exemplo? Vamos enfatizar, vamos voltar à estrutura inicial para podermos enfatizar o problema da quiralidade. Repara, este é o carbono alvo, este é o carbono alfa. Por que ele tem a tendência de ser quiral? Carboxila, grupamento amino, eu já saio de 2 grupamentos diferentes. Usualmente esse R aqui é o hidrogênio e um grupamento R'. Então veja, a tendência à quiralidade é muito grande. Eu já saio de 1, 2, 3 grupos diferentes. Praticamente só não vai ser assimétrico se aqui for um hidrogênio também. Então o normal dos alfa-aminoácidos é a quiralidade, é a atividade ótica. Está compreendido isso? Bem, agora vamos ver o que chamamos de ligação peptídica, péptica ou amídica. O que é isso? Bem, você vai lembrar da definição de proteína. Proteína é um encadeamento, é uma condensação de alfa-aminoácidos. Mas como é que é essa história de condensação? As moléculas se condensam como? As moléculas vão se grudar umas às outras como? Ah, é muito fácil. Depois que você pega o jeito, entendeu? Nunca mais você vai ter uma dúvida a respeito disso. Vamos ver, por exemplo, como é que é a condensação de 2 moléculas de alanina. Um aminoácido simpático, bonitinho, pequenininho, com 3 carbonos só. Vamos olhar como é que é a coisa. Vem comigo na tela. Repara só, uma molécula de alanina, outra molécula absolutamente igual. Como é que vai ser a condensação? Muito fácil. Uma hidroxila da carboxila de um aminoácido vai juntar com um hidrogênio do grupamento amino do outro aminoácido. Aqui você vai ter OH, juntando com H, você vai ter a saída de água, ou seja, a condensação se faz pela criação de uma molécula de água. Cada vez que se juntam 2 aminoácidos, sai uma molécula de água. Mas espera aí, não é só isso. Repara mais comigo, ainda na tela. Esse C perdeu essa hidroxila. Aqui perdeu um hidrogênio. Então esse C que tem o dupla O vai se ligar direto ao nitrogênio. C dupla O, carbonila. Carbonila ligada a nitrogênio,
amida, ou seja, está aí a razão do nome, ligação amídica. Então vamos ver se você entendeu. Vai haver uma saída de água, que eu quero te mostrar como é que fica, mas com você já sabendo o que esperar. Você vai ter uma molécula de água e um C dupla O ligado ao nitrogênio, digamos assim, do próximo aminoácido da estrutura. Vem comigo ver então como é que fica. Olha só, C dupla O ligado ao N da estrutura do próximo aminoácido. Apenas por um truque para ficar mais fácil para você compreender, nós pegamos a estrutura de 3 carbonos, que aqui está linearizada, e a colocamos aqui angulada. Mas repare, é a mesma estrutura. O importante é você ver o jeitinho que isso aqui tem. C dupla O ligado a N tem um H. Foi por aqui que o aminoácido de K se ligou ao aminoácido de K. Essa ligação, então, é a ligação peptídica. Peptídica é o nome mais comum. Péptica também, amídica também, mas peptídica é quase o padrão. Repare mais uma coisa, você vai olhar lá na tela já já. Eu tenho 2 moléculas de aminoácido que se juntaram. Através de uma